Voltamos agora para o Saiba Mais e estamos agora com outro profissional. Ele já tem mais de 30 anos de experiência de farmácia, mas nós vamos aproveitá-lo noutra área, que ele é pastor também há bastante tempo. E vamos fazer algumas perguntas a ele sobre teologia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. A sua agenda é muito também recheada de compromissos e tal. E você deixando os seus compromissos para vir aqui abrilhantar o nosso programa, o programa Saiba Mais. Já ouvimos, recebemos alguns telefonemas sobre os que passaram por aqui. Já entrevistamos um rabino, professor de português, professor de grego, nutricionista, uma série de pessoas. Hoje estivemos aqui com a doutora Wanda, e esse agora é o marido dela, o esposo dela, que é o pastor há bastante tempo da Igreja Batista Remaná, da qual é o pastor José Cícero. Quero até mandar um abraço para o pastor José Cícero. Mas vamos, pastor Lucena, vamos começar. Eu gostaria de começar pelo começo, começar do começo, como diz a palavra de Deus, lá no Gênesis está assim, começou do começo. A Bíblia diz, lá no capítulo 1 do livro do Gênesis, no princípio criou Deus. A ciência diz que nós temos 17 bilhões de anos que o mundo existe. Então, quem está com a razão? O que o senhor acha? Pastor Ordônio, é um prazer estar aqui com o pastor também, e é importante esse programa esclarecedor. Essa pergunta é bem curiosa, é bem interessante, porque há sempre um ponto de vista, do criacionismo e um ponto de vista do evolucionismo. A ciência ela é baseada na evolução, no ponto de vista evolucionista, e aí ela vai medir o tempo para ter prova de tudo. E onde, no caso, a Bíblia não tem essa preocupação. Quando a gente observa esse princípio, no princípio criou Deus o céu e a terra, ele criou no princípio, mas o princípio de alguma coisa que ele estava criando, ele já existia. Então, para Deus, nós entendemos que para ele não existe tempo. E a Bíblia também não nos oferece nenhuma preocupação com o fator tempo. Tanto é que a Bíblia ela é descrita não cronometricamente. Ela fala de um tempo, fala de outro tempo, então não há uma cronologia numérica a nível de tempo na Bíblia. Então a Bíblia não tem essa preocupação. A preocupação está nos homens em querer explicar alguma coisa. E o ser humano ele sim precisa de explicações. E aí ficam cavando coisas para explicar. Então a Bíblia não tem uma necessidade de explicar o tempo de existência dela, ou o tempo de existência que Deus criou, que Deus fez. O único local onde há uma preocupação da parte de Deus em explicar o tempo é quando no primeiro dia ele criou isso, no segundo dia ele criou isso, no terceiro dia ele criou isso, e assim chegou ao sétimo dia e descansou. E essa preocupação não é para informar o tempo de criação, é para informar em o que aconteceu, e ele descansou, um tempo para o descanso. Então o que eu vejo é que continua a ciência, isso vai continuar eternamente, a ciência como ponto de vista dela e a Bíblia como ponto de vista dela. O principal fator da Bíblia, a principal preocupação da Bíblia é com a fé. E aí a gente encontra na própria Bíblia de que sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível estar em sintonia com Deus. De fato, para Deus a fé é mais importante do que a lógica, do que o fator tempo. Existem muitas coisas que a gente vai analisar, vai pesquisar na Bíblia e vai encontrar que determinado acontecimento levou 40 anos. Outro determinado acontecimento levou 40 anos. A vida de uma pessoa passou por um período de 40 anos de um acontecimento, mas 40 anos para outro acontecimento, e a gente observava a vida de Jacó, a gente observava a vida dos filhos, toda a trajetória foi medida em dias. Se a gente observar
estes acontecimentos, a gente vai perceber que com tanto tempo aconteceu isso, mas a Bíblia não tem a preocupação cronológica. Meu jovem pastor, se for ouvi-lo dissertar sobre cada pergunta, vai estar 8 dias daqui. Então eu vou ter que parar você um pouquinho. Veja bem, já que você falou em fé, Santo Agostinho disse que a fé e a razão têm que andarem no mesmo caminho. Uma vai depender da outra. Tiago diz a mesma coisa. Mas eu quero enfatizar a questão seguinte: lá no capítulo 1 do livro de Marcos, chega um leproso perto de Jesus Cristo e diz assim: ajoelha-se, venera ao Senhor, e ele diz o seguinte: Senhor, o Senhor só não me cura se não me quiser. Eu sou leproso. O Senhor só não me cura se não quiser. Aí saiu. Quer dizer, ele não está enfocando fé de jeito nenhum. Quer dizer, Jesus Cristo também não perguntou se ele tinha fé, se não tinha, porque Deus, para fazer um milagre, não precisa de ajuda de ninguém. Então Cristo foi e disse: bem, eu quero que você fique curado, então fique limpo. Quer dizer, aí não tivemos aí nem o emprego da fé. O que é que você acha? Quando se trata de Deus, é isso mesmo. Ele é soberano. A fé, ela só faz efeito para a gente. Eu preciso da minha fé. E o caso específico desse leproso, ele chegou lá e disse: se o senhor quiser, pode fazer. Então ele não precisou da fé. Mas se ele se dirigiu a ele, já provou a fé. Ele poderia ter se dirigido a qualquer Antônio ou José da vida. Ele dirigiu-se a Jesus. Então subentende-se que ele acreditava que ele poderia fazer alguma coisa. Se o senhor quiser. Então ele aí evocou pela autoridade máxima de Jesus. E aí foi quando Jesus fez. Ele que já estava tendo fé que já queria curá-lo. Senão ele não procuraria Jesus, procuraria José, Antônio, Pedro. Mas quando ele procurou Jesus, já fica subentendido isso. Então é aí onde entra o quê? A nossa avaliação entra a razão. Estamos analisando a razão pela lógica para observar que houve, de certa forma, fé. Porém, Jesus não precisa da minha fé para me curar. Ele é soberano, ele pode fazer o que ele quiser. A resposta muito agradável é essa, que ele não precisa de fé de ninguém para fazer as coisas. Ele faz quando ele quer. Exatamente. E se ele quer, se ele quiser, ele faz. Se ele não fizer, ele é o mesmo Deus e tudo mais. A nossa fé é importante para agradá-lo. Pois é. Mas o beneficiado somos nós. É um tipo de obediência que o filho tem para o pai. Exatamente. Vá e ele vai. Então veja, na Bíblia, já que estamos falando de teologia, qual seria o conceito que você dava para a teologia? O que é teologia? Trata de quê? Olha, de uma maneira bem resumida, de uma maneira bem simples, porque a teologia ela é muito mais abrangente do que essa resposta que eu posso dar, que eu gostaria de dar, é que de uma maneira bem simples a Bíblia é o estudo de Deus e seus atributos e também sobre o relacionamento de Deus com o ser humano. E aí quando a gente vai se aprofundar mais nessa resposta, a gente começa avaliando que a teologia, para ficar de uma maneira mais fácil, ela se sistematizou. E aí fica mais fácil para a gente avaliar os atributos de Deus, as coisas de Deus e as coisas do homem, o posicionamento de Deus e do homem. E aí o resumo é esse: teologia é o estudo de Deus e seus atributos e o seu relacionamento com os seres humanos. Meu jovem pastor, se for deixá-lo à vontade, você responder, vai 8 dias direto. Eu quero fazer outra pergunta para você. Eu posso chamar de você, não? Pode, eu com certeza. Muito certeza. pertinho e tal. Então veja, na Bíblia nós temos 31.105 versos. Tem alguns desses que se chocam, que se colidem? Tem alguns que são contradizentes? É bem notório essa percepção. Alguns textos contradizem os outros, isso na percepção humana. Mas quando a gente vai observar pela ótica divina, o propósito divino, a gente tende a observar que não há contradição na Bíblia. Porque ela tem um único objetivo e ela atingiu positivamente seu objetivo, concluiu seu objetivo. Então, aqueles textos que isoladamente parecem se contradizer, quando você vai fazer uma análise mais profunda, você vai observar que não. A contradição pode estar no fator de tradução, pode estar em outro fator, e não exatamente no conjunto da Bíblia, no conjunto total da Bíblia. Então, eu não creio em contradições na Bíblia. Por exemplo, quando Deus disse
que não era homem para se arrepender, mas em outra passagem ele disse que estava arrependido de ter feito homem. Então Deus se arrepende ou não se arrepende? E aí sabe que isso é um conflito teológico, que isso é explicado de uma maneira muito simples. Todo seminarista, indo ali ao seminário, vai perceber que aquela explicação é muito fácil. Então, estudar a Bíblia, você vai chegar à conclusão de que ela não se contradiz em nenhum momento. Meu jovem pastor, apesar dele ter essa barba todinha aí, branquinha, mas ainda é jovem. Veja bem, eu sou mais velho do que ele. Muito, muito. Olha, a Bíblia também tem outra questão aqui, que eu gostaria que o senhor respondesse, né? As pessoas que estão no outro lado, estão nos ouvindo, depois vão telefonar para dizer em que foi que a gente resvalou. Mas veja bem, no passado houve uma questão muito séria e não chegou-se a um denominador comum, que foi a questão do batismo. Quer dizer, determinada igreja batiza com 10 anos, a outra com 13, a outra com 14, a outra com 15, a outra com 12. O que é Santo Agostinho, Tomás de Aquino, eles debateram sempre sobre essa questão e não comungaram com a mesma ideia. O que é que o senhor acha sobre o batismo? Ainda bem que essa questão do batismo, ela é uma questão muito mais relativa à igreja do que esse problema, essa questão abordada pelo senhor, é muito mais uma questão da igreja do que uma questão do evangelho, do que uma questão da Bíblia, porque na Bíblia há um único requisito para o batismo, que é a fé. Crer e então seja batizado. A questão da idade, a Bíblia não aborda isso. Aí levanta-se as questões por deduções humanas. Então isso ficou no contexto de igreja. Se você volta para a Bíblia não tem nenhuma determinância exatamente de que idade, se é nessa ou naquela. Então isso vai acontecer sempre. Essa disparidade de ideias, essas diferenças de ideias, de que a igreja tal acha dessa forma, a outra acha dessa forma, essa idade é ideal, essa é ideal, cada um vai ter a sua ideia. E isso vai permanecer enquanto existir igrejas, né? Enquanto existir denominações, enquanto existir... são fundamentos humanos para o bom andamento de cada igreja, para o bom andamento da maneira de como se administra. Porque, biblicamente, o requisito único é a fé. Creia e então você poderá ser batizado. Já que o senhor está se batendo sempre sobre a fé, bora para um texto interessante. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Quer dizer, a fé sempre está acompanhando aí os humanos. Todos os escritores da Bíblia, depois de Lutero, eles começaram a enfocar a questão da fé. Se não estou enganado, Lutero foi o primeiro. Então, quando foi escrito pelo apóstolo Paulo esse texto de Efésios 2:8, deveria ter tido um ponto final aí, não. Pela graça sois salvos, porque Spurgeon, você conhece muito bem ele é o príncipe dos pregadores. Ele disse: a graça e a misericórdia de Deus são essenciais para a salvação da criatura humana. Ponto final. Quer dizer, quando Paulo escreve aos Efésios dizendo essa questão, que pela fé nós somos salvos, e agora pela graça sois salvos por meio da fé. Ele parece-me que está aumentando aí uma parte desse período. Não sei, o que é que o senhor acha? Não, eu não acho que ele esteja fazendo isso, não. Eu acho que aquele texto está bem completo quando ele diz a salvação é pela graça de Deus, é obra de Deus. A fé entra a parte humana, a parte onde é o canal humano, porque a graça já foi posta por Deus, já foi instituído por Deus. Porém, eu preciso entendê-la e preciso aceitá-la, querê-la. E a parte humana é tão somente crer, é tão somente a fé. Pela graça sois salvos. Mediante é o meio humano de alcançar a graça, porque a graça já foi posta, já foi feito em Deus desde a fundação, executada em Cristo na cruz. E por meio, o meio não é a graça é a salvação. O meio é que eu creia. Como é que eu vou chegar até a graça? Como é que eu vou chegar até Cristo? Crendo, é pela fé. Então uma coisa é uma coisa, outra é outra. Então o absolutismo da salvação está na graça.
Mas o meio que o homem precisa chegar até lá é a fé. Quer dizer, como é que a gente vai crer em Deus sem fé? Embora que tudo é Ele que dá. Ele Não. dá a fé, Ele dá a graça, Ele dá tudo, tudo mundo é Ele que dá. É. Porque se você só vai ter fé se Ele der. Então tudo é dele, vem dele e é para Ele e tudo mais. Tudo é dele para ele. Nós temos uma outra questão aqui, que para mim é muito difícil, para o Senhor não, mas para mim é aquela do Éden. E quem fala nisso são os livros, né, proféticos. Diz que a alma que pecar, essa morrerá. A do primeiro casal pecou e ficou andando, conversando, vendia e comprava e tudo mais. Como é que acontece essa questão aí? Essa questão é bem interessante. Tudo é uma questão de interpretação. Porque quando a Bíblia fala, o texto mais aceito, mais comentado, mais visto nessa questão da alma que pecar, essa morrerá, que está em Ezequiel 18, 20, né? A alma que pecar. Ali ela fala, o contexto daquele texto, que em Ezequiel faz referência a Deuteronômio 24, que é a lei que foi posta ali, que cada um vai pagar por si. Eu não vou pagar pelo meu pai, nem meu pai vai pagar por mim. Então, se o meu pai pecar, quem vai morrer é ele. E se eu pecar, quem vai morrer sou eu. Então, quando diz a alma que pecar, essa morrerá, é referente ao fato de que alguém não pode pagar pelos pecados de outro. Então, no texto de Ezequiel, que faz referência ao Deuteronômio capítulo 24, referindo que há uma lei que determinava que aquele que pecasse, ele mesmo é que teria que pagar pelos seus pecados. Então, no caso do salário do pecado é a morte, o pagamento pelo pecado é a morte. Como é que eu vou pagar pelo meu pecado? Com a morte. Mas aí refere-se à morte eterna, refere à morte espiritual. Não é o caso de Adão, que eles sim morreram espiritualmente, mas fisicamente continuaram vivos, até porque eles precisavam continuar com o plano de Deus, que era a criação do ser humano, e a partir dele os filhos, os netos, os bisnetos, e hoje eu e você chegou até nós. Então eles precisavam permanecer vivos como seres humanos, mas mortos espiritualmente porque desobedeceram, pecaram, e aí foi a morte espiritual. Meu jovem pastor, se for ouvi-lo, na resposta é a noite toda. Vou interpelar você o seguinte: veja bem, nós temos outra pergunta que é bastante interessante. É de que Deus não faz acepção de pessoas. Quando ele escolheu Israel, a nação israelita, para ser sua própria nação, escolheu para si aquela nação, Deus, não estava fazendo acepção de nações, escolhendo uma. Eu serei eternamente um defensor de Deus. Ele não estava fazendo acepção de pessoas, escolhendo uma nação para si. Apesar da gente conhecer como, por esse ponto de vista, que ele escolheu uma nação, na verdade ele não escolheu, ele fez uma nação para ele. Não é? A gente for analisar a história, ele criou Israel a partir de Jacó. Então tudo começou com um homem, uma família, uma tribo, uma nação. Aí depois da nação, outra tribo, outra família e o homem Jesus. O plano de Deus. Um plano excepcional. Então Deus criou uma nação a partir de um homem. Ele não escolheu, ele foi quem montou aquela nação. Ele foi quem fez aquele povo. Quer dizer, o senhor está me dizendo que hoje nós temos mais de 200 nações do mundo todo. Quer dizer, quem fez essas nações foi Deus. Foi Deus. Ele não podia tirar uma para ele, não, é isso. Poderia, mas ele resolveu fazer uma para ele, especialmente de um camarada que ele gostava muito dele. Pois é. Jacó. Olha, o anfitrião do cristianismo é o apóstolo Paulo, todo mundo sabe disso. Ele foi quem difundiu, foi quem fundou a igreja e tal. Então, veja bem, ele disse que Deus abençoou, ou abençoa, corpo, alma e espírito. Ele está me dizendo que eu devo crer na tricotomia? Esse texto ele dá pano para as mangas, para a gente crer na tricotomia. Não é? E eu creio assim, na tricotomia. Isso, para mim, é mais fácil, é melhor crer na tricotomia,
Porque quando eu observo o homem, essas divisões ficam mais fáceis do que apenas corpo e alma. Não estou discordando de quem crê na dicotomia. Cada um é livre para crer da maneira que entende, ou entender da maneira que crê. Eu, particularmente, penso assim e creio assim. Essa é uma resposta bem... Essa é a menor das respostas. Eu creio na dicotomia, creio dessa forma. Que Deus, como está escrito, corpo, alma e espírito. Agora, o senhor não acha que há uma divergência, ou pelo menos um sinônimo? Quer dizer, Paulo, quando foi a Creta, no navio que se espatifou e tudo mais, ele disse que com ele estavam 285 almas. Quer dizer, ali ele estava servindo ao psique ou aos corpos das pessoas. Quer dizer, estavam no navio com ele 280 pessoas. Ele citou o nome ali, alma. Ele não estava trazendo como sinônimo corpo e psique, não? Poderia ser, eu não sei exatamente o que Paulo, a intenção dele, mas eu sei o que eu entendo. Eu entendo que ele se referia à alma como pessoas humanas, pessoas vivas ali. Porque a partir do momento, no que eu entendo, a partir do momento que se morre, a psique deixa de existir. Deixou de existir. Então, se estava com ele, então ele estava se referindo a pessoas vivas. Mas a verdadeira intenção do coração dele, o que ele quis se referir, ele não revelou em detalhes. Mas eu penso que sim. Mas há essa e esse é um ponto onde há bastante discussão, né? Uns creem de uma forma, outros creem de outra. No entanto, o que é mais importante é que, independente da forma que você crê, se é dicotomia ou tricotomia, você está salvo do mesmo jeito. Isso não vai fazer nenhuma diferença na sua vida cristã, não vai fazer nenhuma diferença na maneira como você deve viver o Evangelho, deve representar o cristianismo e principalmente, se você está salvo ou se não está. A sua convicção de vida eterna não deve ter sofrer nenhuma influência a partir desse ponto de vista. Meu jovem pastor, nós estamos... o redator do programa está fazendo sinal para mim ali que nós temos pouco tempo. Mas ainda esse pouco tempo que nós temos, eu queria me referir à alma, o psique, né, o espírito, o pneuma e tudo mais. Veja bem, quando Deus fez essa expressão muito rasteira, mas para que você que está no outro lado possa compreender, quando Deus fez aquele boneco, como me referi a Adão, e soprou nas suas narinas e deu a ele o fôlego da vida. Jesus Cristo também, há 3 ou 4 mil anos depois, ele fez a mesma coisa no capítulo 28 do livro no último Evangelho de João. Ele, quando estava ali no cenáculo, e aí estavam todos os apóstolos, discípulos e tudo mais, ele soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Isso quer me dizer que antes a pessoa era crente sem ter o Espírito Santo, que Jesus Cristo diz assim: recebei o Espírito Santo agora. Quer dizer que eles não tinham? Não, antes não. Quando o Espírito Santo foi dispensado para a humanidade, de maneira coletiva, foi ali no Pentecostes. Antes, o Espírito Santo era um privilégio dos sacerdotes, dos reis, e não era dentro dele, era sobre eles. Eles tinham uma influência do Espírito Santo, mas não estava neles. E ali foi quando ele recebeu. Eu entendo que o Espírito Santo, quando Jesus prometeu que ele iria, mas deixaria um Consolador, o Paráclito de Deus, então foi naquele momento em que ele dispensou para o ser humano, para a igreja, o Espírito Santo. E antes daquele tempo, antes de Cristo, estava sobre o Espírito de Deus, estava sobre aqueles em que Deus escolhia para liderar o seu povo, reis, sacerdotes, né, para situações bem específicas, né, da liderança do povo de Deus. Eu estou achando que nós estamos extrapolando o tempo e aí nós vamos fazer uma paradinha, né? E quem sabe depois, hoje mesmo, outra oportunidade, voltarmos novamente. Eu quero agradecer a sua presença aqui no Saiba Mais, e eu acredito que quem está no outro lado da tela está sendo bastante enriquecido com as suas respostas interessantes e convincentes.
Que Amém. Deus possa lhe abençoar. Eu quero naturalmente lhe agradecer. Até outra oportunidade. Eu é que agradeço. Deus abençoe.